Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Estudo de Teologia. Eu sou Sérgio Matias. Que bom te encontrar aqui para esta aula, né? E o assunto dela é o seguinte: Deus castiga, né? Porque diante do quadro que vivemos atualmente, quadro da pandemia, tantas mortes, de tantas enfermidades, né, de tantas perdas, nós temos ouvido muito isso, que isto é, na verdade, um castigo de Deus, né? Então, olha só, diante dessas tragédias, destas mortes, destas catástrofes e acontecimentos desagradáveis, né? Muitas pessoas chegam a afirmar que isto é a vontade de Deus. Mas nós sabemos que Deus é amor, não é? E que é incapaz de atos maus. Então, o que devemos pensar, na verdade, não é? Deus castiga ou não castiga, não é? E este é o assunto para esta aula. E eu quero que você confira ela na íntegra logo depois da vinheta. Roda aí. Veja, para esclarecer essa questão, nós encontramos no livro dos Hebreus uma característica, não é, de Deus Pai. Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte: o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem aceita como filho. Somente com esse versículo, nós poderíamos dar por encerrado o assunto e aceitar que Deus castiga e que a Bíblia confirma isso, não é verdade? Porém, aqui eu quero trazer uma coisa para vocês. Diferentemente de outras pessoas, de outras denominações, nós entendemos que um versículo bíblico não pode determinar, não é, a sorte do entendimento bíblico. A constituição dogmática Dei Verbum, não é? Constituição do Concílio Vaticano II, no artigo 12, diz que a Igreja nos exorta para que nós possamos aprender com exatidão o sentido dos textos sagrados, e para isso nós devemos atender com diligência ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, levando em conta a tradição viva da Igreja de forma integral e também a analogia da fé. Ou seja, a Dei Verbum diz que nós temos que ter, não é, aquilo que nós lemos na Escritura Sagrada dentro de um contexto. Nunca tirar para que seja ali um pretexto, não é? Segundo, então, a carta aos Hebreus, se formos tomar ao pé da letra, Deus é um pai carrasco que castiga, não é? Mas veja, para entender o que nos diz a carta aos Hebreus, nós precisamos observar também o que Jesus disse a respeito do Pai. Veja, em João capítulo 18, versículo 12, Jesus fala do pastor que deixa todas as ovelhas para buscar aquela única que se perdeu, não é? Também no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos de 26 a 28, nosso Senhor Jesus Cristo faz referência ao cuidado do Pai em relação aos pássaros e acaba nos afirmando que nós somos muito mais valiosos para o seu Pai do que os pássaros do céu. Veja, quando nós lemos essas passagens, pensamos em um pai carrasco que castiga? É claro que não, não é? Nós pensamos num pai misericordioso. Ainda podemos ler no mesmo Evangelho de João, não é, a parábola do filho que sai para gastar a herança e volta e o pai o está esperando, não é, à beira da estrada. E ali refaz com ele todos os passos, não é? E recoloca no seio da sua casa, né? A Bíblia fala de um pai amoroso, de um pai misericordioso, né? Agora, é muito interessante que no livro do Eclesiástico nós podemos encontrar a resposta para essa questão, não é?
No livro do Eclesiastes, no capítulo 15, a partir do versículo 11, diz: não digas, de Deus vem o meu pecado, pois o Senhor não faz o que ele detesta. Não é? Continua, desde o princípio o Senhor criou o ser humano e entregou às suas mãos, não é? O seu arbítrio, a sua liberdade deixou em poder da sua concupiscência. Não é? Diante do ser humano estão a vida e a morte, o bem e o mal, e ele receberá aquilo que preferir. Não é? Em outras palavras, ele colherá aquilo que plantar. Não é? Então, veja, as coisas que decorrem no percurso da nossa vida, elas são consequências das nossas próprias escolhas. Isso é um primeiro fato que devemos aqui observar. Né? Acontece, meus queridos, que muitas vezes torna-se mais fácil lançar a culpa em Deus, porque se nós assim o fizermos, nós não assumimos a responsabilidade e as consequências das escolhas que nós mesmos fizemos. O Senhor nos dotou de consciência e inteligência, e nós sabemos disso. E o fez para que nós possamos entender os resultados dos nossos atos. Não é? Muitas vezes não levamos em conta as nossas ações boas ou más, que acabam também atingindo as pessoas que estão ao nosso redor. E claro, tudo o que nós fazemos gera resultado, né? Para cada ação, uma reação. São Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, versículo 7, diz que o que alguém tiver semeado, isso é o que vai colher. Ora, não adianta eu semear milho e querer colher uva, né? O que eu semear, eu vou colher. Se eu semeio algo de errado, vou colher o erro. Se eu semeio algo que é certo, vou colher a exatidão. Não tem como nós fugirmos desse princípio. Não é? Então, veja, a partir daí, nós compreendemos que Deus não castiga quem erra. Né? Se o princípio é que nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós não podemos dizer que Deus castiga quem erra. Mas veja bem, muitas vezes, por nos amar demais, Deus pode não interferir na consequência das nossas escolhas. E acaba permitindo que colhamos a experiência do erro e aproveitemos disso para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Mas a pessoa não é convertida, não é? E por causa disso, ela não vai provar das bênçãos de Deus. Deus vai se vingar dela. Deus vai imputar castigo sobre a vida dela. Meu irmão, nós não entendemos ainda o que é Deus, não é? Nas redes sociais, diversas pessoas doentes, acometidas pela Covid, não é? Umas declaradas cristãs, outras não. E aí vem, aquela está passando isso porque não ama a Deus, porque fez isso, porque fez aquilo, nós não entendemos nada. E o outro que é cristão, não é? Está lá sofrendo da mesma enfermidade. Então Deus está castigando a ambos, não é? Um porque é cristão e o outro porque não é, um que é convertido, outro porque não é. Não, nós não entendemos ainda como é que funciona o amor de Deus para conosco. Né? Veja, Deus só tem uma intenção, que é levar-nos à conversão verdadeira. E Deus, que conhece todas as coisas, sabe que em algumas situações a dor ela é o início de uma vida nova. Não é? Veja, o sofrimento, por incrível que pareça, quando bem vivido, ele se torna a fonte de purificação dos nossos pecados e dos pecados do mundo. Está mais em nós, não é? O retorno, a consequência das nossas escolhas do que queremos atribuirmos a Deus, não é? E aí nós entramos num outro ponto, né? Algumas pessoas têm medo de Deus. Por isso fazem de tudo para não errar.
Quando as pessoas agem desse jeito, elas não se permitem agir como filhos, né? Mas estão agindo como escravos, estão acorrentados dentro do seu perfeccionismo, do seu puritanismo. Não é? Não são seres humanos, são escravos, não são filhos de Deus. Um filho tem liberdade com o pai. Aliás, Deus nos criou em liberdade. Por outro lado, tem outras pessoas que só pensam na recompensa que o Senhor lhes dará quando eles não errarem, né? E aí ficam medindo suas ações como verdadeiros mercenários interesseiros. Fazem barganha com Deus. São dois extremos que precisam ser combatidos, não é? Toda a Escritura Sagrada tem como intenção nos levar a assumir o nosso lugar como filhos de Deus, porque somente desse modo nós poderemos viver realmente e entender que Deus nos trata como filhos. E eu faço uma pergunta: e qual é o filho que não é corrigido pelo pai? Se nós entendermos que somos filhos prediletos de Deus, que somos filhos amados de Deus, nós também compreendemos que Deus pode nos corrigir, porque Ele quer o nosso bem. Ele quer que caminhemos por caminhos onde os perigos não vão nos afligir. E se nos afligirem, Deus nos trará o remédio. Mas para isso, Deus precisa fazer uma correção. Não é? Você está aí escrevendo um texto e aquilo não ficou gramaticalmente correto. O que você faz? Corrige, para que fique perfeito. A palavra de Deus nos chama a sermos perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. E para isso, com as nossas limitações, é algo praticamente impossível. Então, Deus utiliza-se das ferramentas da correção para nos levar à perfeição, né? Então, veja, quando temos em nosso coração a certeza de que somos filhos amados de Deus e que Ele quer, acima de tudo, nos salvar, nós começamos a olhar o que vivemos não mais como um castigo, mas como oportunidades que o Pai usa para nos corrigir e nos colocar cada vez mais próximo da sua presença. Isso aqui é maravilhoso, não é? São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele escreve assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, essa é a certeza que precisa habitar sempre em nós. Não são só as coisas boas, mas também as coisas ruins. Todas elas concorrem para o nosso bem. Isso é um mistério de Deus, não é? Então nós precisamos pedir a Deus a graça de assumirmos o lugar de filhos amados. Isso aqui é muito importante, não é? Nós precisamos pedir a Deus a graça de assumirmos o nosso lugar de filhos amados. Nós não somos mais escravos, não é? E a partir daí nós veremos o agir de Deus em nossa vida como providência para a nossa conversão e crescimento pessoal, não é? Seguindo aqui, olhando para as Sagradas Escrituras, não é? Parece haver uma aparente contradição, então, entre as atitudes de Deus no Antigo Testamento e de Deus no Novo Testamento, né? Isso pode gerar, com certeza, na cabeça de muitas pessoas, muitas dúvidas e muitas inquietações também. Mas é como eu disse no início, né? Nós temos que olhar as Sagradas Escrituras como um todo, um contexto geral. Se no Antigo Testamento muitos enxergam Deus como severo e até mesmo vingativo, não é? Já no Novo Testamento, a face que nós temos de Deus é a própria face de Jesus, não é? É de um Pai bondoso, misericordioso, que perdoa,
não é, que parece tolerar todas as coisas. Né? Mas veja bem, na verdade, não há contradição alguma. Né? E nem se trata aqui, como falaram alguns hereges durante a história eclesial, que haviam duas divindades distintas. Negativo, não é nada disso. Né? É muito pelo contrário. Não é? As duas faces do Deus único verdadeiro é aquela justo em sua misericórdia e misericordioso em sua justiça. Eis porque a resposta à pergunta Deus castiga, ela não é tão simples de ser dada. Né? E sim, nós podemos afirmar então, a partir da leitura de Hebreus, do entendimento de Deus revelado por Cristo Jesus, das facetas de Deus no Antigo e no Novo Testamento, que Deus castiga. Olha que conclusão. Né? Deus não castiga, mas Deus castiga. E como é que é isso? Né? Deus castiga, e aqui eu quero trazer o significado da palavra castigo na Bíblia, não é? Dentro da tradição da igreja, não porque ele é mau, impaciente, que levanta a mão, não é? No momento de ira, de raiva, não é? Contra aquele filho que desobedece, não fez isso, vai lá e pune, não é? Mas ele faz isso porque ele é bom. Por isso, ele não pode querer fazer o bem às criaturas, e isso aqui inclui todas as criaturas, inclusive nós, não é? Sem as devidas correções das nossas faltas. E o que é essa correção divina? O que é esse castigo divino? Não é? Eu quero recorrer aqui ao Santo Aquinate, né? Santo Tomás de Aquino, não é? Que belíssimamente nos explica o que é esse castigo, essa vingança de Deus. Não é? E aqui eu quero tratar isso fora daquela ótica primeira, não é? De nós explicarmos ali da carta aos Hebreus e dos Evangelhos, na citação do Evangelho de João, como Deus misericordioso, mas o castigo como correção da desordem, tá? Castigo aqui de Deus é o castigo de Deus como correção da desordem. Então, Santo Tomás de Aquino, ao falar do sentido que se deve dar à palavra castigo, não é? Ou vingança divina, quando isso é atribuído verdadeiramente a Deus, ele nos diz que a vingança, não naquilo que lhe é mais próprio e característico, não significa o que nós costumamos entender pelo significado dessa palavra. Uma reação furiosa, sem medida, em resposta a um mal sofrido ou a uma injustiça que nós somos vitimados. São Tomás de Aquino nos diz que o castigo, dentro da perspectiva divina, quer dizer uma forma de restabelecer a ordem ferida pelo pecado. Veja que coisa, né? E purificar o responsável por aquela desordem. Embora, veja, diz São Tomás, que os castigos de Deus tenham uma finalidade de vindicativa, né? De vingança no sentido de compensar o mal cometido, eles caracterizam por serem essas atitudes de Deus, antes de tudo, purgativas, né? Enquanto oferecem àquele que provocou a desordem, ao pecador, a oportunidade de converter-se, submetendo-se à pena que lhe é devida, da pena à vida plena, não é? Que coisa maravilhosa, não é? Então, quando nós ouvimos falar do castigo de Deus, da ira de Deus, da vingança de Deus, nós estamos ouvindo falar do quê? Não é? Do restabelecimento da ordem. Deus criou todas as coisas, e ao passo que ele ia criando, nos narra o primeiro capítulo do livro de Gênesis, ele ia dizendo, o escritor sagrado diz, e Deus viu que isto era bom, ou seja, em outras palavras, e Deus ordenou aquilo, estava em perfeita ordem, não é?
Inclusive a criação do homem, que depois foi decaída pela tentação, pela sua liberdade de escolha, cedendo ao pecado, cedendo ao tentador. Não é? Então entrou a desordem. Quando nós falamos de castigo divino, ira divina ou vingança divina, nós estamos falando de restabelecer uma ordem. E a maior vingança de Deus é que na plenitude dos tempos, nos afirma o evangelista São João, mandou seu filho único, nascido de mulher, não é? Encarnou-se, não é? Morreu na cruz para pagar a nossa conta. Compreende o que é castigo, o que é ira, o que é vingança de Deus? Restabelecimento da ordem, não é? Em Cristo Jesus, Deus restabelece a ordem, não é? E com certeza, não é? Nós compreendemos a partir disso que Deus ama todos os homens e quer que todos nós nos salvamos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta é a vontade. Não é? E como um pai cheio de amor, não é? Deus nos permite passar pelos abusos que fazem parte da nossa própria liberdade. Não é? Nos permite passar por sofrimentos e dores até que retornem à casa paterna. Quantos e quantos são os casos de conversão, não é? Que ocorreram, não é? Porque o pecador sentiu na carne ou no seu espírito alguma tribulação, perda, doenças, fracassos, etc. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Não é? Agora, irmãos, é verdade também que Deus busca atrair o homem por vínculos de amor, não é? Através da suave inspiração da graça, não é? Por exemplo, com a pregação da Santa Igreja, não é? Com o conselho de pessoas prudentes e experientes, com o exemplo dos grandes homens e mulheres, dos santos e santas da Igreja durante todos os tempos, não é? Mas veja, como nem todos os corações são de carne, né? Não reconhecem, não é? De forma didática esse carinho de Deus, que não conseguem ouvir, não é? Deus acaba recorrendo em seus maravilhosos e bondosos desígnios a esse mensageiro do amor, que é o sofrimento em suas mais variadas formas, né? Percebe? Né? Deus é maravilhoso, né? E aí eu ainda retomo aqui Santo Tomás de Aquino, né? E afirma que no castigo o que mais se deve levar em conta é a intenção com a qual ele é imposto na vida do homem. Não é? Ele diz que é perfeitamente lícito, não é? Castigar a quem tem culpa, desde que a intenção do castigo esteja no restabelecimento da ordem, tanto externa, não é? Compensando o mal, quanto interna, não é? Corrigindo o coração do pecador, do transgressor. E nunca no ódio puro e simples ao responsável, não. Não é? É lícito quando não é imposto por ódio, não é? Mas como restabelecimento da ordem. Não é? No caso das correções divinas, então nós podemos compreender que, sendo Deus do sumo bem, é evidente que nenhuma das ações de Deus é motivada por ódio à criatura. Não é? Deus ama o pecador e detesta o pecado. Não é? Deus criou o homem por amor. Deus busca sempre, de um modo ou de outro, não é? O bem e a perfeição de todo ser humano e também de todo o universo. Não é? E é por isso, meus queridos, amados irmãos, que nós precisamos olhar com os olhos da fé e enxergar, então, nessas desventuras da própria vida, o cuidado e o amor paternal de Deus,
cuja infinita misericórdia se manifesta muitas vezes na forma da correção. Aqui eu quero repetir, não é? O motivo é simples, mas muito profundo, irmãos. Ele nos ama e quer nos ver ao seu lado na glória do céu. O motivo é simples. Deus me ama. Deus te ama e nos quer ver com Ele na glória do céu. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desta aula. Olha, se você gostou, não esqueça, deixe o seu like, né? Comente, para que esta aula ela possa ser entregue pelo YouTube a mais pessoas, né? Para que mais pessoas sejam abençoadas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, clique no sininho e receba as notificações. Todas as semanas nós temos uma aula em estreia, não é? Gratuita, para que você possa crescer na fé e no conhecimento da doutrina católica, tá bom? Irmão, foi uma alegria muito grande estar com você hoje, não é? Que Deus te abençoe largamente, não é? Em nome de Jesus. Até mais.